Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender a fazer esse filtro que ao você digitar, ele já vai filtrar automaticamente. Então é muito útil quando você tem listas grandes e você precisa usar filtros de uma forma bem rápida. Por exemplo, na contabilidade, para selecionar um plano de contas, ou por exemplo, para selecionar produtos, como é no nosso exemplo aqui. Espero que você goste desse vídeo. Eu vou mostrar então bem passo a passo como você faz isso aqui desde o zero com programação VBA. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos como esse, pelo menos toda terça e todo sábado. E também te convido a ser meu aluno do curso Excel completo, onde você tem uma formação que vai do Excel básico, do zero no Excel, até a programação, como você vai ver aqui nesse vídeo. Mas muito mais a fundo ainda. Ainda tem bônus incríveis como curso de Dashboard, curso de PowerPoint, curso de Power BI, financeiro. Então, bem a fundo mesmo, mais de 100 horas de vídeo, toda vez que tiver uma atualização, novos cursos, novas aulas, você recebe também. Tudo com certificado e também garantia. Te dou 30 dias de garantia, caso não goste, é só entrar em contato que a gente cancela para você. Então, você tem toda a segurança, não tem nada a perder, venha ser nosso aluno. O link está aqui embaixo na descrição e também o link dessa planilha para você acompanhar o desenvolvimento está aqui embaixo também. Vamos lá então? Bom, então nosso objetivo nessa aula, como você viu antes, é nós colocarmos um filtro que ao digitar ele automaticamente já faça aquela função que você tem ao clicar no botão, filtrar, etc. Que é esse aqui, né? Mais ou menos. Você vem aqui, dados, filtro, né? Filtrar, pronto. Daí aqui você vem, por exemplo, eu quero algum produto que começa com ADAP. Então você pode colocar aqui, ó, por exemplo, contém ADAP, por exemplo, que tem ADAP em qualquer lugar ali. Eu coloquei, ele vai achar aqui então que tem essa palavra DAP. Só que vamos dizer que você tem essa lista e ela é grande, você faz isso o tempo todo, por exemplo, uma lista de contas contábeis, uma lista de produtos. Então, tem listas que são muito grandes e para você ficar filtrando, você tem que filtrar o tempo todo, é mais fácil se você digitasse direto, já tivesse uma janelinha onde você pudesse digitar diretamente. Nesse caso, não é uma janelinha, nós vamos fazer um text box sobre eles e neles você vai poder digitar direto e ele já vai filtrar automaticamente. Bem legal, ao digitar. Então, primeira coisa, vamos lá, deixa o filtro, tá? Deixa o filtro aí, só limpa ele. Vamos aumentar o cabeçalho aqui, você vai selecionar aqui, vai aumentar o cabeçalho, para dar um espaço para a gente colocar o campo onde ele vai poder digitar, a pessoa vai poder digitar, tá? Você vai precisar da guia desenvolvedor. Então, essa planilha da F12, você vai salvar ela como pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Porque ele vai precisar de programação Excel. Para isso, vai programar em Excel VBA. Então, planilha de Excel trabalhada, habilitada para macro, tá bom? XLSM. Agora você vai habilitar a guia desenvolvedor. Se não tiver habilitada, você vai clicar aqui, por exemplo, página inicial, personalizar a faixa de opções e vai marcar ela aqui, ó, desenvolvedor. Estando marcada, ela vai aparecer aqui para você. E nela a gente tem a programação. Então você vai fazer da seguinte forma. Eu vou clicar agora em inserir e eu vou inserir um text box sobre cada um deles, cada um desses campos. Inserir. E aqui eu vou selecionar controle ActiveX. Vou selecionar ele aqui, ó, caixa de texto controle ActiveX, que são aqueles que tem no formulário, os formulários. Então você vai pegar ele aqui e vai arrastar, ó, um para cada campo, tá? Cada campo porque eu poderia fazer um só, mas eu quero mostrar várias formas de você fazer isso, tá? Porque tem uns que são com data, outro com valor, outros são entre, então quero fazer de várias formas. Seleciona sobre ele, aperta Shift e Ctrl e arrasta para o lado. Daí você vem aqui e redimensiona, tá bom? Shift, Ctrl, ele já vem alinhado aqui. E daí você vem aqui e redimensiona ele aqui, ó. Ok? Shift, Ctrl e arrasta e redimensiona aqui. Tá? Faz o mesmo para todos eles. Redimensiona e faz um campinho para cada um deles. Ok? Aqui. E aqui você vai colocar dois, tá? Esse último é intervalo. Eu vou colocar um intervalo de datas, que é para ser diferente. Então você vai colocar dois aqui. Um para cá e um para cá. Tá bom? Depois a gente pode aumentar um pouquinho o tamanho, porque é data, né? Pode ser que fique um pouquinho maior. Tá bom. Tá? Aqui é só aumentar o tamanho dele aqui. Ok. Tá? Então aqui, ó, nesses campos, a gente vai fazer as filtragens dos dados. Eu quero que ao digitar aqui, ele já faça. Ah, mas quando eu clico agora está selecionando. É porque está marcado o modo design. Quando eu clico no modo design e volta ao normal, você não vai conseguir mais arrastar, mas você consegue digitar ele ali.
não está fazendo nada porque ainda não está programado, mas a gente já vai fazer isso, tá? Mas vê como ficou legal, já ficou ali bonitinho ali em cima, certo? Ótimo. Então a gente já vai poder fazer isso agora. Ok? Então agora nós vamos fazer então a gravação para que quando eu digitar ele já filtre automaticamente. Então você vai clicar aqui em desenvolvedor, gravar macro e vai dar um OK. Aqui em cima você vai clicar aqui em código e vai colocar, por exemplo, filtro de número igual a... e coloca um número ali, 5, por exemplo. Ele vai filtrar aqui para a gente, correto? Eu vou clicar aqui então na guia desenvolvedor, parar a gravação. Tudo que estava sendo feito ali, ele gravou. Vou clicar em Visual Basic e ele vai ter criado esse módulo aqui embaixo. Nesse módulo vai ter esse código. Esse é o código que faz o filtro. Então está pegando a planilha ativa, o objeto tabela, que é a tabela 1, e aqui o Range Auto Filter, que é o que ele está fazendo ali, filtrando naquela tabela, naquela coluna ali, o Auto Filter, o campo 1, e aplicando o critério igual a 5, critério 1 igual a 5, e operador XLEND. Então, isso aqui é o que a gente vai utilizar ali, é o que ele fez a gravação do filtro. Vamos voltar só mais um pouquinho, Alt F11 para voltar para cá. E aqui você vai fazer o seguinte, antes de mais nada, desenvolvedor, Mod Design. E aqui no cantinho, você clica sobre ele, aqui vou mudar o nome de todas as caixinhas para ficar mais fácil da gente ver qual que é cada, né? TXT código, então. Esse aqui eu vou chamar de TXT loja, pode chamar como quiser, tá? TXT porque é text box, eu gosto de colocar esse nome. TXT produto, TXT estoque, TXT preço, clica sobre ele. TXT comissão, TXT início, TXT final, o TXT fim, tá bom? Então esses aqui. Agora eu vou dar um Alt F11, não preciso, você vai clicar aqui nesse campo primeiro. Você pode vir por aqui ou pode dar um Alt F11 para copiar aquilo primeiro. Então você vai dar um duplo clique aqui sobre ele, tá em modo design, então estou conseguindo selecionar ele. E quando eu der um duplo clique sobre ele, ele vai aparecer isso aqui, ó. Private sub txt código.change. Esse é o evento que a gente vai trabalhar. Eventos são coisas que são disparadas dentro do Excel ou em outras linguagens de programação no momento em que acontece alguma coisa. Como, por exemplo, ao alterar os dados, ele vai fazer alguma coisa. Exatamente esse campo. Tem outras aqui que ele pode fazer, por exemplo, ao dar um duplo clique sobre ele, ao acontecer um erro, ao trocar de foco, ao trocar, tirar dele, né? Ao pressionar uma tecla, perder o foco, para mover o mouse para cima e para baixo. Então, ele permite isso tudo, tá? Então, aqui no OnChange é o que a gente precisa. Ao digitar, digitou A, ou digitou 1 no caso, ele já vai filtrar automaticamente. Então, é isso que a gente quer. Eu vou clicar em módulo e vou pegar esse texto que a gente tem ali, ó, esse código. Esse aqui a gente não precisa mais. Voltar para cá e vou colar aqui, ó. Então, ele vai aplicar aquele filtro quando ele mudar ele. Só que o filtro está fixado como 5. Eu vou pegar o que eu digitar lá. Então, eu vou pegar txt código, vou apagar esse 5 daqui, vou botar um e comercial, txt código.value. Só isso. Isso aqui vai fazer com que aquele filtro que era 5, ele seja, então, trocado por esse valor que eu tenho no txt código. Então, quando for digitado, ele vai trocar por esse ali. E antes dele, eu vou fazer o seguinte. If txt código.value diferente de vazio. Então, se for diferente de vazio, ele faz isso aqui. Se não, else, and if. Se não, ele vai simplesmente limpar o filtro, tá? Então, se ele tiver vazio, ele vai limpar o filtro. Para isso, eu vou copiar esse link aqui até o field. Vou vir aqui e vou copiar aqui. Pronto. Isso aqui limpa o filtro, tá? Porque ele não vai aplicar o critério, então ele vai pegar e vai... Criteria. Então ele vai apagar esse filtro aqui. Ele vai fazer apenas o que nós temos aqui, ou seja, nada. Vai aplicar, limpar o filtro. Então, se tiver diferente de vazio, filtro. Se não, vai lá e limpa o filtro. Vamos testar? Então, vamos fazer aqui, ó. Shift seta e arrasta para o lado. E aqui eu vou pegar, então, a nossa planilha. Vou desmarcar o modo design. E aqui eu vou colocar, então, por exemplo, 1. Automaticamente, você nota que ele mudou para o 1 ali. 10. 15. Quando eu apaguei, ele apagou ali também, ó. Vamos marcar para te ver, ó. Vou marcar aqui. Então, por exemplo, 5. Então, o código está diferente de vazio? O código está diferente de vazio? Sim, está 5. Então, ele vai vir aqui e vai aplicar o 5 no filtro. Ele aplicando o 5
vem, filtrou, cai fora e pronto. Agora eu vou apagar o filtro, vou dar um delete, backspace. Tá vazio? Tá vazio. Então ele vai cair no else, ou seja, não tá igual vazio. Então ele vai vir aqui e vai limpar o filtro. Perceba aqui, ó, o íconezinho do filtro ficou vazio, ficou limpo. E pronto, resolvida a situação. Ok? Muito bem. Então esse primeiro já está funcionando, ó. Se era só isso que você precisava, já está aí. Digitei e ele automaticamente faz o filtro, ó. 20, 30, 50. Muito legal, né? Agora vamos aplicar para os outros. Mesma coisa. Desenvolvedor, opa, gravar macro. E agora eu vou aplicar filtro aqui. Quando a loja, filtro de texto, contém. Daí você vai aplicar esse outro filtro, ó. Contém. Então ele contém um determinado texto. A pessoa pode digitar loja ou pode digitar simplesmente 5, por exemplo. Então se ele contiver o número 5, ele vai pegar aquele número daquela loja direto, não precisa digitar loja, assim. Vou clicar aqui em parar a gravação, Visual Basic. De novo, vamos apertar aqui nesse botãozinho, ó, Project Explorer, para voltar para cá. Módulo 1, e está aqui, ó. Perceba que a diferença que nós temos principal são o field, que é a coluna que nós temos, a coluna 1, coluna 2, nesse caso. E aqui nós temos, ó, asterisco, 5, asterisco. O asterisco entende como coringa. Então, qualquer coisa antes do 5 e qualquer coisa depois do 5 que você tem ali. Então, eu vou pegar esse texto aqui, esse código aqui, Alt F11. Vou vir aqui nesse cara, desenvolvedor, modo design, vou pegar um TXT loja, clica 2 vezes sobre ele, e nele já criou, então, o evento change, de novo. Colei ali e pronto. Agora vamos fazer de novo exatamente o mesmo código, só mudando para TXT loja. If TXT loja.value, diferente de vazio. Então, se for diferente de vazio, aplique isso aqui. Se não, else, and if. E aqui nós vamos fazer o filtro de novo, vamos limpar o filtro, tirando o critério e deixando somente até aqui, ok? E nesse asterisco a gente vai tirar os 5 asterisco e vamos colocar e-comercial para concatenar, txt loja.value, e-comercial e aspas duplas e asterisco. Então, o que tinha aqui, ó, no 5, eu coloquei asterisco, vamos dizer que fosse 1, asterisco 1, asterisco. Então, qualquer coisa que tiver ali, ele vai pegar, né? Que tenha 1 no meio. Então, começou com loja, não importa. Se tiver 1 ali, ele vai trazer, ok? Dá um Alt F11 aqui, modo design, vou digitar aqui 1. Então, veja que ele funcionou direitinho. E quando a gente clica aqui, ó, você vai ver que o filtro de texto foi aplicado contém mesmo. Contém igual a 1. Exatamente o que a gente tinha dos 5 antes. Igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a 5, igual... Se eu tiver um número que não tenha, eu vou fazer exatamente o filtro. Não tem 10, então. E quando eu apago, volto para o 1, ele já filtra automaticamente. E apaguei tudo, ele limpa o filtro, tá? E aplicado, claro, se eu botar o número 2 aqui, o número 1 aqui, ele vai aplicar o filtro neste e neste. Então, mesma coisa, ó, vim e apaguei, ele apaga o filtro ali. O que estiver em cima, ele vai aparecer embaixo no filtro, ok? Agora do produto, exatamente a mesma coisa do loja. Então, eu posso vir aqui em gravar macro de novo para ficar fácil. Poderia até pegar e copiar direto ali, mas é bom para você ir treinando também para aprender VBA. Então, eu vou vir aqui, filtro de texto, contém, por exemplo. Vou botar qualquer coisa, adapt. Então, tudo que tiver adaptador, ele vai aparecer aqui, em qualquer lugar. Para a gravação, Visual Basic, módulo de novo. Esse aqui, a gente, só para não confundir, vou apagar. Então, esse aqui que a gente vai usar, ó, tá vendo o adapt ali? Exatamente a mesma coisa, só que no field 3, ou coluna 3 da nossa tabela. Vou copiar a nossa informação daqui. Vamos clicar Alt F11, pressionar Alt F11 de novo. E agora em desenvolvedor, eu vou de novo clicar em modo design e vou clicar 2 vezes sobre ele aqui em cima. Cliquei 2 vezes e colei aqui. Tive sheet, tabela, filtro 3, ok. Aqui no TXT produto, já vou pegar ele aqui, ó, TXT produto, vou tirar esse asterisco daqui. E-comercial, ponto value, e-comercial é asterisco, tá? Então, vou vir aqui, vou botar aqui, ó, eu não apaguei o código, eu só mudei aqui, tá? Ó, para exibir só o procedimento ou tudo, o módulo completo. Só quero ver o procedimento para ficar mais fácil para eu mostrar para vocês. If txt produto.value, diferente de vazio, então faça isso, tá? Se não, end if, filtra. Então, vou pegar os dados que eu tenho até o field 3, venho aqui pronto. E ele vai limpar, então, essa informação, txt produto value. Alt F11, tira o modo design e olha só, wireless, por exemplo, viu? Teclado. E ele vai ali filtrar exatamente o que você
tá procurando, tá bom? Bateria, perfeito? Exatamente como a gente tinha na loja ali. Agora para o estoque é um pouquinho diferente. Eu quero colocar, por exemplo, quando for maior ou igual que algum valor. Então vejamos aqui. Vou clicar aqui, gravar macro, ok. Então o estoque for maior que 50, por exemplo. Filtro de número, maior ou igual a 50. Vou dar um ok. Então o filtro for maior ou igual a 50. Vou dar um parar a gravação, Visual Basic. Você vai ver aqui no módulo 1 que ficou o operador maior ou igual a 50, tá? Então só isso. Então field 4 quando critério maior ou igual a 50. Então é isso que a gente vai utilizar. Vou copiar ele aqui, Alt F11. Vou clicar de novo do modo design. Clica duas vezes sobre o campo aí, aqui. E agora eu vou colocar if txt stock.value diferente de vazio, então, aqui, else and if. E agora eu vou pegar aquele field 4 e vou colocar aqui para ele limpar, tá? Aqui só tem uma questão com relação a esse 50 aqui. A gente não pode passar diretamente ele assim, porque pode ser necessário da gente ter situações onde ele tem vírgula, por exemplo. 50,5, coisa assim. Então, para o Excel, dentro do VBA, nós temos que passar em formato notação americana, que é o ponto, no lugar do vírgula. Então, para isso, a gente pode fazer da seguinte forma. Tem outra forma de fazer, mas pode fazer assim, ó. Simplesmente usar um replace, abre parênteses, eu vou passar txt stock.value, e para ele eu vou passando o seguinte, eu estou passando assim, ó, replace é mesmo substituir, então ele está perguntando qual é a expressão txt stock, vírgula, nele estou dizendo o que é para procurar, é para procurar por vírgula mesmo, vírgula, e é para retrocar por o quê? Por ponto. Então se tiver uma vírgula, troca por ponto, só isso, tá? Então se tiver vírgula, troca por ponto, e é isso ok. Maior que 50, maior que qualquer valor. Alt F11, modo design, e aqui eu vou botar então maior, por exemplo, 50, maior que 100, maior que 30, tá? Então ele vai vir aqui e vai retornar a informação de acordo com o pedido. Filtro de número maior ou igual a 100, por exemplo aqui, tá? Concatenou lá, juntou, fez isso. Agora com relação ao preço. O preço também tem aquela questão que eu acabei de dizer, né? Do vírgula pelo ponto. Então a gente só precisa fazer isso. Basicamente é a mesma coisa que o anterior. Gravar macro. De novo, vamos dizer que o preço seja exatamente um determinado valor. Por exemplo, filtro de valor igual a 0,95. 0,95. Ele não trouxe ali o nosso valor. Então você viu que aqui não vai funcionar, certo? Ele não vai funcionar a gente aplicar diretamente assim, porque ele entende como texto. Olha só. Se eu vim aqui, ó, eu teria que colocar o R-cifrão 0,95. Daí ele acharia, senão ele não acha. Então a gente faz assim, dessa forma. Ó. Por exemplo, está entre, agora sim, 0,95 e 0,95. Daí ele aparece, tá? Daí ele vai aparecer a informação. Veja só até como ele aparece para você, ó, entre dois valores, tá? Senão ele vai entender como um número, ele vai tentar usar essa formatação ali, na gravação. Vamos clicar aqui em... Ah, já fez a gravação, Visual Basic, módulo 1. E aqui a gente tem os filtros que a gente aplicou. Vamos pegar somente o último, tá? Então você tem aqui o Range Select, a gente não vai usar esses códigos, vamos dar uma limpadinha, que a gente não precisa. Lembrando que a gente vai usar só o filtro, mas aqui é interessante para você ver, tá? Então, por exemplo, esse aqui funciona nesse campo, mas esse não funciona, tá? Por questão daquela formatação do R-cifrão. Se eu botar R-cifrão ali, ele vai funcionar, mas como não é nosso objetivo, e aqui ele vai entender como número, então a gente usa este de baixo, onde nós temos dois critérios, ó. Critério 1, maior ou igual que 0,95. Critério 2, menor ou igual que 0,95. Então eu vou copiar esse carinha aqui, Alt F11, modo design, clico duas vezes em preço, txt preço e colo aqui. Vou pegar esse carinha aqui, vou apagar aqui e replace txt preço ponto value, vírgula, vírgula por ponto e fecha parênteses, tá? E agora, como o próximo é igual, eu vou simplesmente copiar ele, apagar o 0,95, colocar o e comercial e colar aqui, tá? Só isso. Então, eu estou substituindo aqui o 0,95 pelo txt preço e só. Então, if txt preço ponto value diferente de vazio, então aplique o filtro.
Se não, else, end if, daí você limpa. Pega aqui até o field 5, field 5, então, vou botar aqui e pronto. Então, até o campo 5, a gente faz isso. Alt F11 e vamos testar. Tira do modo design, vamos pegar todos os valores, né? 0, vírgula. Agora eu tenho aqui, por exemplo, 3,50. 3,50. Já aparece, né? Se eu colocar 3, não vai ser... Ah, 95. Então, esse aqui é para um valor exato que eu queira procurar, tá? 10, não tem. 25, tem, tá? Então, a gente vai pegar por números exatos nesse exemplo que eu estou mostrando. 105. Então, é isso aí. Então, ele está pegando aqui porque nós só temos um campo. Se tivesse dois campos, poderia fazer também entre dois campos também, que é o que a gente vai fazer no intervalo no final. Ok? Então, você pode pegar por ali. Comissão. Então, na comissão, eu quero pegar também quando for uma determinada comissão. Lembrando que comissão, ele é assim, ó, 0,15. Então, eu também não quero forçar o cara a digitar 15% ou digitar 0,15. Eu quero que ele digite 15, normal, como ele iria procurar em qualquer lugar, em qualquer sistema. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o número que for digitado dividido por 100 para ele fazer essa busca. Então, aqui, desenvolvedor, gravar macro, ok. E de novo eu vou fazer aqui, filtro de número. Lembra de novo, quando for número você vai botar está entre. E daí eu vou botar 0,15, 0,15. E daí vai funcionar perfeito. Ele não vai entender como formatação, não vai pegar o percentual, essas coisas que a gente tiver ali, tá? Então faz desse jeito aqui e pronto. Desenvolvedor para gravação Visual Basic. De novo, vou pegar esse de baixo aqui então, que foi criado agora. Copio ele. Alt F11. Desenvolvedor, modo design, e eu vou clicar duas vezes sobre txt comissão. E aqui de novo vou colocar ele. txt comissão, peguei ele, vou apagar o 015, e aqui eu vou colocar e aqui eu vou fazer assim, ó, replace, abre parênteses, txt comissão.value dividido por 100, lembrando que eu vou digitar 15, né? Daí dividido por 100 vai dar 0,15, vírgula, substituindo a vírgula pelo ponto. Lembrando que o replace nada mais é que o substituir do Excel. E agora eu posso simplesmente copiar isso tudo que eu fiz aqui, tá? Ó, replace, dividindo ele por 100, o campo, né? Por 100, substituindo a vírgula pelo ponto, aqui no 0,15. Vou apagar o 0,15 e vou botar e comercial aí, 0, e aqui o TXC comissão dividido por 100, tá? Aqui tem 2, comercial, tiro. Agora, de novo, vou pegar esse de cima aqui e vou fazer a mesma coisa. Se tiver vazio, if .value diferente de vazio, ou seja, tem alguma coisa escrita, então filtra. Se não, else, end if, nós vamos tirar o filtro. Copia esse e colamos aqui para ele limpar o filtro, tá? Então ele vai limpar o filtro aqui se não tiver nada. Alt F11, de novo, modo design, vou botar aqui, por exemplo, 16. Então, 16 apareceu ali, 1 não tem, 15, 17, 20, 25, não tem, 18. Ele vai aparecer a comissão que nós tivemos ali. Perfeito? Paguei, ele volta então e tira todo o nosso filtro. Lembrando que os filtros são aplicáveis vários filtros ao mesmo tempo. Então, se eu procurar qualquer coisa aqui, ele vai pegar aquele filtro que eu tenho, ó, 9. Por exemplo, adaptador com 9% de comissão. Certo? Que ele vai aplicando os filtros aqui. E é bem interessante. E esse último aqui, a gente tem um intervalo. Então, a gente tem, por exemplo, eu quero entre o dia 1 e o dia 10, entre esse valor e esse outro valor. A gente pode fazer também. Nesse campo a gente colocou 2, né? Nessa coluna a gente colocou 2 txt para fazer esse filtro então. Então aqui eu vou pegar aqui intervalo, filtro de data, está entre, e aqui eu vou colocar um período, 1/10/2023 até 2/10/2023. Então tá ali filtrado, ok? Desenvolvedor para a gravação, Visual Basic, vamos ver como é que ficou o nosso filtro. Vamos usar esse de baixo, né? Mesma coisa, ó, 1/10/2023, 2/10/2023. Só que aqui tem uma pegadinha. Se eu deixar assim como tá, ele vai filtrar errado. Porque dentro do VBA, o formato correto é 10/01/23. E aqui é 10/02/23, que é o formato americano. Ele gravou errado. Sim, gravou errado. Tá? Então a gente tem que fazer a correção disso. Copiei ele aqui. Alt F11 para voltar para cá. E agora no TXT início ou no TXT final, fim, né? Eu vou ter a mesma situação. Modo design. Vou clicar sobre ele aqui então. TXT início. Então no TXT início, está aqui.
field, então campo 7, critério, quando for txt início igual a maior ou igual que e-comercial, e aqui eu vou usar format, abre e fecha parênteses, txt início, vírgula, e o formato que eu vou passar para ele é o americano, mm/dd barra y 4 vezes, tá? Então é o formato que o mês vem antes do dia, então mês, dia e ano. Então é assim que eu vou passar para ele. E no final aqui, ó, eu vou passar para ele o format. Só que, atenção agora, ó, e-comercial, eu vou colar sim, mas aqui, ó, em txt início, eu não vou botar txt início, eu vou botar txt fim, que é aquele outro que a gente tem, o outro campo que a gente tem lá, certo? Então tá ali, txt fim. Só que também a pessoa pode digitar errado alguma coisa, né? Então eu vou fazer assim, ó, on error, go to tratar erro. Esse tratar erro vai ser assim, se a pessoa digitar uma data errada, ou digitar uma coisa que não é data, alguma coisa assim, então ele vem para cá. Eu vou fazer um tratamento de erro, então. Para isso, você vai fazer assim, ó, tratar erro, foi chamado ali em cima, tratar erro, e aqui nós vamos fazer, então, para ele limpar a informação que eu tenho. Então, se a pessoa digitou errado, limpa o filtro. Tá ali, limpa o filtro. Ok? E aqui eu vou botar um sair, dois pontos, exit sub. Então, isso aqui que eu estou fazendo é um tratamento de erro. Tá? É muito comum você fazer isso dentro do VBA, go to sair, onde a gente vai ter então um tratamento de erro. Se acontecer, essa primeira instrução está dizendo assim, se acontecer qualquer erro dentro desse código, vai para o tratar erro, go to tratar erro. Então ele vem para cá. O que ele vai fazer é limpar então aquele campo, limpar o erro e vai mandar para o go to sair, que vai dar um exit sub. Se não acontecer nenhum erro, fez o filtro ou não fez o filtro, tanto faz, ele vem no exit sub e sai fora. Não faz então o que tiver no tratar erro, tá? Exit sub é um procedimento que ele vai sair do procedimento, saia do procedimento, ok? Perfeito então. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui além disso, né? Antes de começar o código de filtragem, vou botar txt início, ponto value, se ele for diferente de vazio, então faço o filtro. De novo, else, end if, e daí vou botar aquele filtro, aquela limpeza do filtro de novo, também que a gente tem aqui embaixo, no tratar erro aqui, ok? Então isso aqui que a gente vai fazer no nosso txt início. E é exatamente o que a gente vai fazer dentro do nosso txt fim, mudando umas poucas coisas que a gente tem ali com relação aos campos que a gente vai estar tratando, né? Aqui fica igual, que a gente vai mudar aqui alguma coisinha que a gente vai ter para ele verificar se o txt fim está preenchido ou não. Então eu simplesmente vou copiar isso tudo aqui, Alt F11, eu vou dar um duplo clique aqui no txt fim ali no canto, e vou colar ele aqui, ó. Então on error, tratar erro, txt fim, pode ser, né? Txt fim for diferente de vazio, então faça isso aqui. Então ele vem aqui, cai aqui, verifica, tá? E faz toda essa filtragem que nós temos aqui, ó. Os filtros, faz a limpeza, tá bom? Exatamente a mesma coisa. Que o filtro do início não mudou, o filtro do final não mudou também, que é o txt fim, né? E é isso aí, tá pronto. Todo o nosso código ficou assim, ó. Então, como você pode notar, a gente sempre tem que trabalhar em programação pensando por blocos, que é mais fácil para você. Como você pode ver, a gente fez bastante código, né? Mas fácil de aprender, que a gente fez várias vezes a mesma coisa, chegando até o ponto da gente trabalhar aqui com if, com else, com um tratamento de erro, tá? Vamos voltar para lá então, Alt F11 e vamos testar a nossa aplicação. Vou tirar do modo design e vou colocar aqui, ó, 1/10/23 até 2/10/23. Ele já pegou, ó, 1 do 10 até 2 do 10. Filtro de data está entre 1 do 10 e 2 do 10. Perceba que se eu tirar aqui a data, ó, se eu botar 2 do 10 também funciona, tá? Se eu botar aqui 1 do 10, 2 do 10, então funciona bem também, ó. 1/10, então vai funcionar assim. E aqui 2/10 também vai funcionar direitinho. Não tem importância, tá? E se eu tiver uma data que não é válida, ele vai vir aqui, eu não tenho filtro, né? Não tem dados, ele vai ficar vazio, vai limpar o filtro, tá? Então, ó, se for uma data válida, até vem, mas vai ficar vazio, tá bom? Ok, então ao longo desse vídeo você aprendeu como a gente consegue fazer um filtro que ao você digitar, ao você mudar alguma informação, ele já muda o filtro automaticamente utilizando então o VBA. A gente mostrou várias formas de você fazer isso e ficamos aqui com um modelo pronto de como fazê-lo, de como você pode baixar também. O link está aqui embaixo na descrição para você poder ver, então, tirar qualquer dúvida com relação ao desenvolvimento. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal.
Nós temos novos vídeos como esse, pelo menos toda terça e todo sábado, e também te convido a ser nosso aluno do curso Excel completo, onde você tem uma formação que vai do Excel básico até a programação VBA. Então, muito mais do que você está vendo aqui, você aprende no nosso curso. Além disso, você tem bônus incríveis como um curso Excel Dashboards, curso de PowerPoint, de Power BI. Então, mais de 100 horas de conteúdo, tudo com certificado e garantia. Te dou 30 dias de garantia. Caso não goste, é só entrar em contato. Então, pode comprar com toda a segurança, você não tem nada a perder sendo nosso aluno, muito pelo contrário, a sua carreira tem muito a ganhar, eu te garanto, assim como tem vários depoimentos dos nossos alunos, e esse é realmente o nosso objetivo, ok? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, o link para ser nosso aluno está aqui embaixo, também como o link para download dessa planilha. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, valeu e até o próximo.